Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao portal das 7h07 da manhã. E o título de hoje é Decepcionado de novo? Por quê, meu Deus? Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com quê? Com muito amor e com muita alegria. Esse é o portal da 77, onde filho encontra com mãe, filha com filha, primas, amigos, e você que de repente entra aí na sua manhã se arrumando para ir trabalhar, ou já na sua própria cama, antes de tomar o café, e fala assim: vou alimentar a minha mente, a minha alma, certo? Com a minha EPP, com a minha evolução pessoal permanente. Vamos bater esse papo hoje. Vivem me perguntaram ontem, foram 3 pessoas diferentes. Luciano, por que você começa às 7h07 da manhã? Por que o portal das 7h07? Bom, 7h07 é um portal que tem um forte simbolismo, né? E o número 7, ele está presente em todas as principais religiões, seja nos 7 céus do Islã, número de dias necessários para a criação, como indicado no Gênesis, né, do Antigo Testamento. É também um elo comum na base da fé judaica, na fé cristã, pois o 7º dia é o dia de descanso, contemplação sobre a divindade da criação, né? 7 cores do arco-íris, os 7 chakras principais energéticos. E dentro do portal da 77, nós vamos para a nossa live de número 405 e o nosso bate-papo hoje é sobre decepção, né? Eu estava agora pensando como que eu ia começar essa live, falando sobre decepção, sobre minha vida, sobre tantas coisas. E aí eu lembrei, quando eu tinha não sei se você sabe ou não, até 3 anos e pouco atrás, eu tinha uma rede de lojas, né? E eu tive uma funcionária que, aliás, era minha xará, ela se chamava Luciana também. E ela costumava dizer que a vida seria ótima, que a vida seria maravilhosa se não fossem as outras pessoas. Lu, grande funcionária. Foi uma coisa incrível. Quando eu fui contratá-la, que nós fizemos a entrevista inicial, ela pegou e falou assim: olha, eu quero deixar uma coisa bem clara, eu não gosto de gente. Eu não gosto de gente. Se você quiser que eu produza muito, 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 me ponha numa sala pequenininha, sozinha, e deixa eu trancada lá que eu produzo tudo que você quiser e mais um pouco. E é verdade. Ela, no cantinho dela, eu garanto para vocês que ela produzia mais do que 3 outros funcionários. Impressionante, né? Mas ela falava isso, que a vida seria ótima, seria maravilhosa se não fossem as outras pessoas. A verdade é que desde sempre nós precisamos de outros seres humanos para viver e sobreviver, né? E ao mesmo tempo nós estamos sempre em conflito com esses mesmos seres humanos. Que coisa estranha que é o ser humano, né? Então, assim, o que vem disso? Mágoa, frustração, irritação. Então, essas emoções, elas surgem em nós exatamente na proporção das nossas expectativas em relação às pessoas com quem a gente convive, principalmente as pessoas que a gente convive diariamente, né? Então, se nós estamos magoados, decepcionados ou irritados com alguém ou com as circunstâncias da vida, o correto é dizer que nós nos deixamos magoar por esse alguém ou nos deixamos magoar pela vida, né? Por quê? Porque a escolha é nossa. A escolha é sempre nossa. Quanto maior a nossa expectativa em relação a elas, maior a probabilidade de nos decepcionarmos. Aliás, eu já fiz uma live aqui, preciso voltar com esse tema. Eu já fiz uma live aqui que eu falava que a expectativa é a mãe da merda, né? Não sei se você assistiu essa live, mas ela está gravada de alguma maneira. Agora, quando é que isso muda?
E o que é estar em EPP na sua evolução pessoal permanente? Muda quando você traz para a consciência, muda quando você fala assim, poxa, caramba, desse jeito que eu estou fazendo não está dando certo, eu vou para outro jeito. Muda quando você fala assim, chega de ficar ali, sabe, implorando por migalhas, por carinho, por respeito, por qualquer coisa, sabe? E você fala assim, aí é que as coisas mudam. Agora, por que isso acontece? Se nós quisermos ser amados ou admirados, nós vamos nos sentir decepcionados em muitas oportunidades e também ficamos frustrados quando não fazem conosco ou para nós o mesmo que nós acreditamos ter feito de bom aos outros. Então você é gentil, somos gentis no trânsito. Por que você é gentil no trânsito? Na expectativa que sejam gentis conosco também. Sabe aquela coisa que você fala assim, passa, daí o outro passa e nem olha na tua cara, e daí você fica puto, fala, pô, foi tão gentil, não falou nem obrigado, gente de mau humor, não é? Então assim, ó o subconsciente, você é gentil ali para receber a reciprocidade da gentileza. Então as pessoas são honestas porque esperam a honestidade dos outros também. Evitamos fazer fofocas, por quê? Porque não queremos ser vítimas dela. Bom, tem gente que não evita merda nenhuma de fazer fofoca, né? Tem gente que, sabe, aquelas pessoas assim, sempre tem um cunhado, uma cunhada, uma sogra, que você fala assim, nossa, pode ficar cegado. Fala para fulano, só vai ficar entre ele e o resto da torcida do Corinthians. Vamos para a torcida do Flamengo, que dizem que é maior que o do Corinthians, vai? Né? Então, tem gente que adora uma fofoca, né? Mas a verdade é que somos nós os parâmetros para o nosso conceito de bondade, de gentileza, de compreensão, de honestidade, de carinho. O quanto e como gostaríamos de sermos amados, respeitados, considerados, somos nós que estabelecemos. Ou seja, portanto, todavia, entretanto, portanto, a responsabilidade pelo desapontamento, pelo que recebemos, é nossa. É nossa. Então, muito bom seria se nós amássemos e ajudássemos as pessoas, cumpríssemos a lei e as regras sociais por uma questão única, exclusivamente de consciência pessoal. Certamente o que nós recebêssemos em troca seria muito bem-vindo e evitaríamos muito sofrimento emocional inútil. Não esperar nada dos outros parece sem sentido para muita gente, que não consegue imaginar o mundo sem que ele seja um reflexo de si mesmo e dos seus pensamentos e desejos. Tem pessoas que querem que seja exatamente, é a moeda de troca. Ah, não, eu só faço isso com você ou por você quando você fizer isso, sabe? Então, aceitar que a sua opinião possa não ser a melhor, que a sua atitude possa não ser a mais correta, e que o outro possa ter suas razões da mesma forma que você tem as suas. E que ele possa querer se preservar como você. Sabe o que exige? Exige muita humildade. Aliás, ontem eu li um texto de Fernando Pessoa, que ele fala assim sobre a dualidade da verdade. Ele conta, esse texto é incrível. Depois da live, pega aí seu celular e coloca Fernando Pessoa e coloca assim, ó, encontrei hoje em ruas 2 amigos. Então ele fala mais ou menos isso, ele fala assim, encontrei hoje em ruas 2 amigos que haviam se zangado um com o outro. E cada um
me contou exatamente o que tinha acontecido. E ele fala assim, cada um não mentiu ou deixou faltar nada, cada um contou exatamente a mesma coisa, a mesma história. E cada um tinha um ponto de vista diferente. E cada um tinha razão. Bom, enfim, ele conta aquilo que ele encontrou em momentos diferentes, dois amigos, e que falaram exatamente tudo, nenhum mentiu, nenhum aumentou, ninguém nada. Contaram exatamente a mesma coisa, certo? Exatamente o mesmo território que havia acontecido tudo, porém com cada mapa diferente, né? E daí ele termina, talvez isso vamos chamar de poesia, tal, ele termina esse texto dizendo que ele ficou impressionado com a dualidade da verdade. Então, duas pessoas que tinham ali se desentendido e as duas tinham a mesma razão. Então, por isso que eu falo que exige humildade, porque quando você só quer que o outro mude 100% para depois você pensar na necessidade do outro, sabe? Que não tem nada, a pessoa faz e nunca é o suficiente. Sempre está na insatisfação. E o problema será no outro ou será que está em você? Então, quanto maior é o nosso apreço e proximidade com as pessoas, maior é a nossa exigência ou expectativa em relação a elas. E aí é que mora a mãe da merda. Criou expectativa, não acontece o que você quer, vai tudo pra merda. Então, muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam tão organizadas quanto nós, que nos amem na mesma medida que as amamos, que sintam tesão por nós da mesma maneira que nós sentimos, que sejam gratas a nós, que concordem conosco em nossos conceitos de certo e errado, e até os seus sentimentos têm que ser igual aos nossos. Então exigimos, não só que os nossos desejos sejam atendidos, mas também adivinhados. Tem gente que quer que você adivinhe. A pessoa não fala, ela quer que você adivinhe as coisas. Você deveria saber. Você deveria me conhecer, você deveria fazer, você deveria me entender. E aí, não nos damos conta de quanto absurda essa exigência. Nós perdemos a noção de que o outro é o outro e que nós somos nós. Nós ficamos magoados se aquela pessoa não se comporta como nós nos comportaríamos se fosse ele. Você quer que a pessoa, ele ou ela, seja exatamente, olha, daquela maneira. E daí nós não conseguimos nos colocar em seu lugar nas circunstâncias dele. E você vai estar sempre reclamando e sempre esperando. Agora, se você for olhar em retrospectiva, em tamanho de tempo, falei aí. Quando foi que você fez algo diferente? Quando foi que você se deu? Quando foi que você, sabe, mudou um pouquinho a linha de pensamento? Então precisa se colocar no lugar das circunstâncias do outro, com o temperamento do outro e vivendo também a situação dele. Reconhecer que as mesmas coisas podem representar algo diferente para diferentes pessoas exige uma boa dose de desapego. E algumas pessoas têm dificuldades em lidar com a rejeição amorosa exatamente porque não conseguem perceber que o outro não é ele e, como tal, não pode compartilhar dos seus conceitos de beleza, de atração, de desejo e ou sequer de inteligência. Raquel Freitas, Concept, principalmente as mulheres são assim, risos, querem que os homens adivinhem, porque nós adivinhamos. Olha só,
Que não, ó, na mulherada é pretensiosa, né? Ela já se acha que ela adivinha, e daí ela já está julgando que o homem não adivinha, e daí ela já está julgando que além dele não adivinhar, ele não faz aquilo que ela queria. Olha só, vou dizer, viu? Não vou entrar nesse papo de homem e mulher porque não dá certo. Aqui a gente está falando, pode ser pai e mãe, pode ser irmão com irmão, pode ser em relação a um filho, né? Mas ela já vem, já dá a Raquel já chega e já dá na testa, né? Olha só, as mulheres são assim, querem que os homens adivinhem, porque nós adivinhamos. Olha aí, pretensão e água benta em qualquer igrejinha de cidade do interior se encontra. Olha aí, e o que eu vou falar se a minha audiência 95% é mulher? Eu tenho que ficar quieto e concordar com vocês, senão eu vou tomar paulada o resto do dia, né? Tá certo, tá certo. Mas aceitar, meus queridos e queridas, aceitar que a maneira de ser do outro pode ser muito diferente da nossa, como eu já disse, exige humildade, desapego, complacência. E daí, muitos de vocês falam assim, entendi, Luciano, mas como eu, simples mortal, posso atingir um estágio tão elevado como ser humano? E eu respondo para você com todo carinho, todo amor. Simples e complicado ao mesmo tempo. Eu amo a dualidade da vida, né? E a resposta é: conhecendo a nós mesmos. Quanto mais soubermos ao nosso próprio respeito, mais vamos conhecer sobre o nosso semelhante e menos sofrimento, mágoa e desencanto vamos experimentar em relação a ele. Poxa, se você pensar, se algum tempo lá atrás era de uma maneira, o que mudou? E muitas vezes, quando você para pensar o que mudou, você só acusa que o outro mudou, o outro decepcionou, o outro fez. Poxa, mas cadê aquela pessoa que você era? Cadê aquele desejo? Cadê tudo aquilo? Ah, Luciano, mas acontece que aconteceram tantas coisas. Pô! Bom, eu ia falar um palavrão. Caramba, você vai ficar lá, preso na mesma coisa? Ou cai fora de vez? Ou muda, porra. Volta, por que não voltar ao que era? Sabe por quê? Nós somos iguais em nossa necessidade de sermos reconhecidos, amados, respeitados, desejados, obedecidos, entre outras coisas. E exigir isso do outro sem conceder a ele o mesmo privilégio em relação a nós é, no mínimo, um contrassenso. E você ficar esperando para ser a pessoa que você era, quando a pessoa voltar a fazer aquilo que você quer e bem deseja, pô, vai dar embate sempre. Embora sentimentos tais como o desejo de levar vantagem, de ser ouvido, de ser apreciado, de ser querido, exija em todos nós. É um desejo nosso. Nós criticamos nos outros atitudes que não temos coragem de tomar e ficamos inconformados e constrangidos. E é natural tentarmos mudar alguma coisa a alguém. É natural, principalmente quando aquilo não está legal para você. É preciso que fique claro que tentar mudar uma pessoa é uma tarefa quase impossível. Agora, se você tinha uma relação que antes era diferente, é porque você também era diferente nela. Não foi só o outro que mudou. E ela mudará apenas se isso for interessante, do interesse dela. Se ela reconhecer que essa mudança vai lhe trazer benefícios. Ou se insistir em permanecer como está, vai acarretar perdas importantes. E você já ouviu aquele ditado
popular e verdadeiro. Nós só damos realmente valor quando perdemos. É inútil tentarmos fazer com que ela se sinta culpada, que a pessoa se sinta errada, que a pessoa se sinta arrependida ou mal agradecida, porque assim como nós, ela também se acha certa e com razão. Embora isso pareça absurdo, muitas pessoas exigem que o outro mude os seus sentimentos, o seu comportamento, ao invés de você mudar o próprio comportamento. Claro, é mais sensato tentar entender esses sentimentos através da empatia do que fazê-los mudar. Você não pode pedir a seu marido, a sua esposa, que goste de almoçar com seus pais aos domingos. Não dá para pedir. Mas pode pedir a ele que a acompanhe nesses passeios. Você percebe a diferença? Por favor, eu gostaria que você me acompanhasse. É completamente diferente de você dizer para o outro: olha, se quiser, venha comigo. Se me conhecesse, deveria me acompanhar. Ou qualquer coisa, e ficar depois ranhetando por uma coisa que você não fez. É importante ter em mente que o outro não está errado em sentir as coisas ao seu modo. Nós é que erramos em termos a pretensão de que ele sinta como nós. E daí nós sofremos pelas nossas pretensões. Eu sofro, você sofre. A gente pretende, fala, nossa, caramba, aconteceu alguma coisa diferente, hoje vai ser diferente. E daí você criou uma expectativa, você criou uma pretensão. Daí você chega lá, pronto. E o seu mundo desmorona. Às vezes a outra pessoa simplesmente não gosta mais de você, não sente mais desejo, não sente mais tesão. Ponto. Põe na sua cabeça, como eu preciso pôr na minha, que não adianta ficar vivendo de ilusão. Às vezes as pessoas têm realmente a intenção de nos magoar e irritar, porque tem gente que tem a intenção, porque se sente ferido, quer ferir. Mesmo assim, nós só seremos atingidos se algo dentro de nós estiver receptivo ao que nos tentam impingir, nos tornando vulneráveis aos ataques. Ninguém tem o poder de fazer qualquer coisa com você, a não ser que você permita. Gustavo, vida real. Nelson Rodrigues, meu querido, a vida como ela é, simples assim. Quando você se sente agredido, vai depender muito do quanto nós somos sensíveis à crítica, à contrariedade e à frustração. E fazendo uma analogia com o nosso corpo físico, se nós temos uma ferida, qualquer esbarrão nela, independente da intenção, provocará dor. Se nós estamos nos sentindo excessivamente agredidos, magoados, frustrados em nosso ambiente, nós temos que considerar a possibilidade de termos feridas íntimas e profundas, que é a semelhança de uma ferida física. Dói a qualquer esbarrão. Quem está bem consigo mesmo não se deixa perturbar tão facilmente pelos demais. Né? Talvez tenha chegado a hora de acordar e parar de ficar ali fazendo e sempre esperando que te joguem uma quirelinha, que só acaba te iludindo e te causando maior dor. Cuide das suas feridas. Cuide das suas feridas com amor próprio, com autoconhecimento, estando aqui agora na sua EPP, na sua evolução pessoal permanente. E cuide das suas feridas
com autovalorização. É isso. E se essa live foi importante para você, pode ser importante para muitas e muitas e muitas outras pessoas. Pegue esse aviãozinho aí embaixo, essa asa delta, e manda para o maior número de pessoas que você puder. Assiste essa live, assiste esse tema de hoje, sabe? Se você é uma pessoa que se sente sempre decepcionado com a vida ou com as pessoas, pergunte-se por quê. E aqui a gente bateu esse papo a esse respeito. Vejo você na meditação às 21h21. E se você acha que essa live sobre decepção te pegou fundo, por que que você se sentiu decepcionado com as pessoas novamente? Ou se você está chegando agora e ouviu o tema agora sobre por que que você se sente decepcionado com as pessoas, essa live estará gravada em 1 minuto à sua disposição. Quem sabe, a partir de hoje, você não passa a fazer as coisas diferentes, em direção ao amor, em direção ao carinho, em direção a arrumar as coisas e não piorar aquilo que já está ruim. Claro, isso só vale a pena se existir no seu coração amor, que é completamente diferente de só rancor. 21h21, estarei de volta com a nossa meditação guiada de hoje. Pessoas do bem, bora para a vida, fazer acontecer com amor e alegria. Bora lá, bora para ela.